Olá pessoal, boa noite! Estamos começando mais uma edição do Em Casa e essa edição especialíssima, porque traz uma figura importantíssima para a cultura piauiense, para o Piauí, para o teatro piauiense, que é Assi Campelo, tá? A gente vai assistir aqui um vídeo do Assi, antes do Assi entrar, que já tá aqui com a gente, e depois eu ativo os comentários, tá bom, pessoal? Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Texcel, que trabalha com consertos e assistência técnica de celulares, acessórios para celulares. Então você que está precisando de tudo isso, precisa conhecer a Texcel no Parque Piauí, em Timon. Então vamos ver o vídeo do Assi? Eu me chamo Assi Campelo e meu trabalho cultural é na área do teatro, é da cultura literária, é da música. E a gente desenvolve esse trabalho aqui em Teresina há mais de 30 anos. Lembro que na década de 80 a gente ia para fora do Piauí e trazia o conhecimento de uma forma muito individual, já que o grupo também acompanhava apenas na prática o que a gente fazia. O teatro ele sofre muito ainda de desconhecimento, tá? Das áreas culturais, o teatro do Piauí é o menos conhecido, mesmo porque existe poucas produções, né? Enquanto a música, a dança tem maiores produções, estão em momentos diversos, o teatro não acompanha digamos assim, esses momentos em que a cidade merece. Então tá aí, então vamos conversar com a Assi para ele contar muito mais sobre esse teatro que ele tanto ama e que ele tanto fala. Vou chamar aqui o Assi, que já está aqui. Deixa eu ativar os comentários para vocês poderem participar com a gente, tá bom? E Assi Campelo, meu querido, vem aqui ficar em casa. Mandar um beijo para todo mundo que já está entrando. Assi, o Troféu Teatro, Leúnio. Deixa eu ver quem mais está aqui. Silmara, Wagner Santos. Assi, querido, seja bem-vindo! Tudo bem, boa noite. Boa noite, meu querido. Primeiro, Assi, dizer que é um prazer imenso ter você aqui, porque você é uma pessoa importantíssima para o teatro piauiense. Eu acho que não se pode falar em teatro piauiense sem falar de Assi Campelo, sem passar pela obra de Assi Campelo. Eu acho que muitos dos atores piauienses encenaram Assi Campelo. Então é um prazer enorme ter você aqui nessa última temporada do nosso programa. Muito obrigado por ter vindo, Assi. Obrigado. Você que está dizendo isso, viu, dessa importância toda. Assi, a gente gosta sempre de começar pelo começo, né? Que é pra gente ir destrinchando. Você tem uma história enorme. Quando eu estava pesquisando você, atrás de material, eu disse, meu Deus, vai ter que ser assim, umas 5 lives pro Assi, porque não vai dar para falar tudo só nessa live de hoje, não. Mas Assi, quando é que tudo começa na sua vida? Essa sua inclinação para o mundo artístico? Eu sei que não é teatro, parece que já tinha uma paixão aí pelo cinema, né? Pois é, não começou com o teatro, né? Mas começou com arte, né? Realmente. Sim. A gente, antes do teatro um pouquinho, a gente fazia muito literatura, tá certo? Eu era contista. Escrevia contos com alguns companheiros, né? Que labutavam na literatura naquela época, lá no final dos anos 70. E eu cheguei, rapaz, a ganhar um concurso de contos, o que me deixou bastante animado, né? Na escrita. Ganhei esse concurso de contos, foi publicado no jornal, né? Já pensou? Publicado no jornal. Eu que nunca tinha, assim, escrito nada e tal. Mas foi muito bacana para dar essa dimensão do que você poderia, né? Fazer na arte. E depois veio o teatro, né? Mas o teatro veio de uma forma muito, digamos assim, surpresa, né? Como é sempre, né? Ele veio assim, digamos, de supetão. Você faz uma peça, tá certo? Encomendada, e não sabe se vai dar certo. E eu fiz essa peça encomendada, a primeira, né? Que era para um grupo de teatro específico.
Então chega assim, olha, a peça tem que ter 3 atores, apenas, né? Porque o grupo só tem 3 atores nesse momento. E a gente fez a peça de teatro. E a sorte é que o espetáculo, ele teve apresentação no Teatro 4 de Setembro, né? Que já era uma grande coisa, num grande festival, onde tinha aí 20 espetáculos. E por incrível que pareça, a peça, mais umas 2, 3, foi a que permaneceu depois do festival, né? Mas eu não imaginava que ia escrever para teatro, que ia fazer teatro. A minha era outra, né? Ainda. Mas a peça permaneceu, né? A peça permaneceu além do festival, né? E aí ela viajou para festivais fora do Brasil, fora do Piauí. Aí eu fui entendendo a dimensão de onde eu estava metido, né? Digamos assim. E isso, Júnior, me abriu assim o olho. No primeiro festival que eu saí aqui com o espetáculo, né, do Piauí, lá ainda no final dos anos 70. E lá nesse festival, rapaz, tinha um jurado muito competente, né? Porque era um festival concorrido, né, e tal. Era um festival que dava prêmios. E muitos espetáculos do Brasil, de Pernambuco, eu me lembro muito de Pernambuco. Vital Santos estava lá com um grande espetáculo. Olha só, e a gente do Piauí, né? E o jurado era um jurado de pessoas fantásticas, autores, dramaturgos do Rio de Janeiro. E aí o cara, no debate lá que houve, alguém disse assim, olha, sua peça, que era a Ribação, né? Meu primeiro texto, ela se parece muito com Esperando Godot, que era um texto do Samuel Beckett, né? Que é maravilhoso. Imagine, mas eu nunca tinha ouvido falar de Samuel Beckett. Na época, né? Na época, eu não tinha ouvido falar de Samuel Beckett, muito menos Esperando Godot. Mas, claro, como pessoa de teatro, aí eu fui abrir o olho, digo, olha, eu preciso saber aonde a gente está metido, né? Porque a gente se expõe muito. Então, a partir daí, corri atrás e fui saber quem era Samuel Beckett, quem era muito mais o que era o teatro, né? Aí pronto, me veio a segunda peça, né? Logo em seguida, também da mesma forma, com relativo sucesso, e aí nunca mais parei. Isso está com mais de 40 anos. Né? Olha, mais de 40 anos. Eu lembro que você comemorou em 2017, acho que foi em 2017 você comemorou 40 anos, né? Exatamente. Eu gosto muito de comemorar a vida, sabe? Eu acho que a vida é para a gente comemorar, entendeu? Quando a gente passa por determinadas coisas que são muito difíceis, comemorar é a melhor coisa que existe. Até eu comemorei. Pode falar, sim, pode falar. Eu comemorei em 2017, se não me engano, não comemorei para mim, entendeu? Porque naquele período lá, em 2017, eu dei vários troféus, né? Para pessoas que me acompanharam e me acompanham durante toda essa trajetória. Sem esquecer a sua dedicação, né? A minha gratidão com ele, né? E o carinho que eles têm comigo. Então eu distribuí também troféu em homenagem a essas pessoas, né? Que eu reconheço como muito importante para mim. Fizeram parte da sua história, né? E comemorar-se, acho que marca uma memória também, né? Você marca uma memória daquele tempo, assim, foi comemorado, claro. Teve isso, né? Marca uma lembrança. E você, como escritor, claro, tem que guardar todas essas memórias. Sim, eu tenho uma egoteca imensa, né? A gente tem uma egoteca de jornais, de fita, de tudo, né? Que a gente guarda, exatamente para isso, entendeu, gente? Para que as pessoas também não esqueçam, né? E a gente não esqueça também dessas coisas boas, né? E como eu tenho um papel também muito digamos assim, de guardar memórias, né? Eu sou memorialista, né? Autor de memória de muitos artistas do Piauí, então eu também acho que peguei para mim esse papel, entendeu? De cultuar memórias, porque eu acho importantíssimo essa herança cultural. Eu acho que a gente tem que beber nessas fontes que são eternas, né? Para a gente, que foi importante para a gente trilhar um caminho, não é a questão de passado, entendeu? Mas é a questão de cultuar aquilo que transforma para o futuro, tá certo?
O conhecimento é isso. E entender que pessoas lá atrás abriram, descortinaram essas coisas para que a gente possa hoje, por exemplo, usufruir de algumas coisas. Não só no campo cultural, mas em outros campos. Quantas pessoas não morreram em greves, por exemplo, para os trabalhadores terem o direito à carteira assinada, 13º salário, enfim, todas essas coisas. E no campo cultural não é diferente. Quantas pessoas não lutaram para hoje a gente ter direitos sindicalistas, né, sindicalizados e tudo, com direitos referentes aos artistas. Mas assim, quando você decide, né, que você é um homem das artes, aí tudo, e resolve isso, que isso é a sua profissão, o que que essa pessoa aqui, dona Joaninha, disse? Meu filho vai ser advogado, não vai inventar a história de arte, ser artista, não. O que foi que ela pensou? O que que a sua família achou de tudo isso? Porque você vem de uma família de artistas, o Açaí, um excelente artista, iluminador, a Lorena, uma grande atriz, diretora de teatro, com um grupo que é o Raízes, que é maravilhoso. Então, como foi aí dentro da sua casa? Engraçado é que a mamãe de hoje ela perguntava há um tempo atrás o que que eu fazia. Portanto, o que que você faz, meu filho? Ela pergunta muita gente aqui em casa, o que que vocês fazem? Ela é Mas ela é uma figura cultuada pelos artistas, pelos meus amigos, porque a mamãe é essa figura também cheia de bondade, sabe? Cheia de bondade, a casa é sempre aberta para todo mundo, para meus colegas artistas. A gente fazia muita festa aqui em casa, viu, Júnior? Festas memoráveis, né? E a mamãe estava sempre pronta também para festejar. A mamãe era uma festeira também. E ela fazia isso com muito carinho, né? Com toda a gente. Agora você imagina, ela tem uma filha atriz, né? Tem um filho iluminador e outro também artista e tal, e ao redor dela, né? Então isso deixava ela bastante à vontade. A mamãe sempre foi uma pessoa que viu essas coisas acontecerem, tá certo? E nunca, absolutamente nunca, desestimulou ninguém. A não ser com essa pergunta que eu coloquei atrás, mas isso é uma pergunta dos pais, né? Uma pergunta que os pais fazem que a gente não leva muito, né? A gente leva sempre na gratidão, porque eles, na realidade, em relação ao teatro, muitas vezes, são nossos pais mesmo, né? Que sustentam a barra, né? Que a gente sabe disso. Às vezes, muita família sustenta os sonhos, né? De quem quer enveredar também por essa área. Porque não é fácil, você conhece, né? E não é fácil. Você permanecer, querer uma coisa e permanecer nela, sabendo da dificuldade e vendo que essa coisa, muitas vezes, não lhe dá retorno, né? Para que você se sustente nela. E isso, Júnior, eu acho que é o grande pulo do nosso artista, que ainda não, digamos assim, não se inverteu, talvez, dessa verdade do querer fazer, tá certo? Eu acho que o primeiro passo é esse, você quer e você decide. E não vai pensar que vai ser fácil, porque a decisão lhe leva a isso, a você viver a dificuldade, né? E atravessar este ato, né? De coisa difícil. Eu sempre coloco assim para as pessoas, dessa forma, decida. Se você decidiu e disse, eu quero, já é meu caminho andado. É verdade, é verdade. Sim. É assim, e aí quando na sua vida você entende que você é o Assi Campelo, porque muita gente já chegou no mundo das artes, eu sou uma dessas pessoas, você já era o Assi Campelo, você já era essa pessoa com uma trajetória respeitável, né, assim, maravilhosa, um grande dramaturgo, uma pessoa digna mesmo da nossa admiração, mas quando você entende que você é isso, quando foi que você entendeu, poxa, eu sou o Assi Campelo, um dramaturgo, um desbravador, né, e que dá voz a muitas coisas, porque através dos seus textos você dá voz a muitas coisas, né? Por exemplo, a gente encenou durante anos, né, o seu texto na Batalha de Papo, dando voz aí a esses heróis que por muito tempo ficaram escondidos. Então, quando você se reconhece assim, eu sou o Assi Campelo, essa pessoa, essa peça fundamental, importante nesse circuito. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente confessar as coisas, né? Mas eu vou confessar, vou contar três coisinhas, três fatos que você colocou aí, que eu me reconheci eu, né?
Eu Aham. assim como que você está falando aí. O primeiro, Júnior, foi lá ainda nos anos 80. Eu fiz um espetáculo, escrevi um espetáculo chamado Alto do Curisco, tá certo? Alto do Curisco era um espetáculo dirigido por um paraibano chamado Everardo Vasconcelos, e que era professor universitário. E esse texto, rapaz, ele me deu a dimensão de eu me perguntar, e de eu ser perguntado pelas pessoas, e de ser, digamos assim, interrogado pelas pessoas, e como, como, como autor, tá certo? Uhum. Me verem como autor. Eu nunca tinha me visto assim como autor de teatro, como essa pessoa que as pessoas achavam que eu era autor. E com Aldo Curisco, sim, porque ele tomou uma dimensão imensa, viajou pelo Brasil, viajou para festivais, né, da Confederação Nacional, viajou para festivais nacionais de teatro em vários estados, e, e aí eu tive essa dimensão, porque uma vez esse espetáculo em Ouro Preto, a gente apresentou esse espetáculo, e ele teve um debate imenso. E Ouro Preto é uma cidade muito friorenta, né? A gente tem que tomar muito vinho para poder sustentar, né? É uma cidade que tem um frio imenso. E à noite, rapaz, a gente saía para os bares e as pessoas me cumprimentavam. Outras me cumprimentavam e outras ficavam estranhas, né? Com o que a gente tinha apresentado do Piauí. E então eu me senti autor realmente pela primeira vez com esse espetáculo chamado Alto do Curisco, tá certo? E o Alto do Curisco foi um divisor de águas, porque antes do Alto do Curisco eu era um autor tal, que batalhava, né, e tal, mas com o Alto do Curisco eu disse, bom, a partir daqui eu posso estudar mais, né, para ter outra dimensão, tá certo? Isso foi em 84, 85, tá certo? Uhum. E aí sim, o Assi Campelo, o nome do Assi Campelo tomou outra dimensão. Esse foi um fato. O outro fato que me reconheceu, que eu digo, olha, é que a gente Ó. apresentava, olha, a gente apresentava muito espetáculo no Teatro 4 de Setembro, e naquele período você sabe que as sessões de espetáculo infantil era domingo, sábado e domingo de manhã, né? Uhum. Era 9, 10 horas da manhã e à tarde, às Uhum. 7 horas. E aí eu saí aqui de casa, aqui do Mafuá, a pé para o Teatro 4 de Setembro para apresentar um espetáculo infantil. E aí quando eu chego ali pela rua Simplício Mendes e tal, aí para um carro na minha frente. Um carro, eu olhei para dentro, era o professor Al Ferraz, entendeu? Num carro só com uma pessoa, aí ele disse, ei, você é Assi Campelo e tal, quero falar com você. Isso, eu tomei um susto, entendeu? Porque ele era candidato a prefeito, né? Em 86 e tal. Candidato a prefeito. Eu digo, meu Deus, o homem parou aqui e tal. Aí eu fiquei, disse, procura falar comigo que não escuta aí, e saiu, né? Eu fiquei tão encucado, rapaz, que eu fui pro teatro, eu quase não. Eu era operador de som, quase não operava o som da. Mas enfim, eu fui falar com ele, no escritório dele, né? E ele disse, apresente aí umas propostas para o teatro. E eu era presidente da Federação do Teatro Amador, entendeu? Então você vê, a federação tinha cerca de 40 grupos filiados no estado todo, então era uma dimensão muito grande. E Sim. eu disse, pois pronto, vou fazer as propostas, e fiz as propostas e entreguei para ele. E entre essas propostas é da criação da Fundação Cultural Museu Chaves, da criação de uma fundação de cultura para o estado, né? Que era a Secretaria de Cultura, que a gente pedia. E aí foi outra dimensão, eu digo, meu Deus, outra dimensão. E a dimensão maior ainda foi quando ele me convidou para implantar a própria fundação criada. Achei Quer sério, eu dizer, sou o Assi Campelo mesmo. aí eu digo, bem, agora eu estou assim, Campelo. E assim foi. Esse é o segundo caso, isso é um caso fantástico, né? Que a gente confessa, né? Não gosto de confessar, mas confesso aqui para os amigos, né? Sim, Que sim. teve essa dimensão. E outro, rapaz, que não passou despercebido por mim, é que em 89, a gente tá, 88, aliás, estava se discutindo a nova Constituição do Brasil, né? E o Piauí, em 89, também tinha que modificar a Constituição conforme a Constituição Federal, né?
E aí foi criado vários grupos de debate e tal. E eu fui convidado pela própria Assembleia Legislativa para representar um grupo de produtores culturais, né, para formular esse documento e liderar, de certa forma, um grupo de artistas de teatro, de dança, de música, para fazer proposta para a Constituição na área da cultura. E vou confessar que as propostas que foram feitas, por exemplo, uma das propostas que a gente fez e foi aprovada pela Assembleia é que modificou o Conselho Estadual de Cultura da forma que ele está hoje, indicando 3 membros pela Assembleia, 3 membros pelo Executivo e 3 membros pela Fundação Cultural do Piauí. Essa foi uma das modificações que vingaram e hoje ela permanece até hoje. E nesse período de 89, convidamos também uma figura do Paraná chamada Yara Sarmento, que ela veio ao Piauí, exatamente a convite para também fazer, para fazer parte, né, desse debate cultural. E aí ela nos deu a ideia de criar o Sindicato dos Artistas, a Yara Sarmento, porque lá no Paraná já existia. E aí nós criamos também, com alguns colegas, o Sindicato dos Artistas do Piauí. É isso que eu coloco e aí eu fui o primeiro presidente. Que foi o presidente. Que foi exatamente na época que eu tirei minha DRT, você era presidente. E o engraçado disso tudo, só para você ver, a gente foi presidente do sindicato, e aí eu tomei a tarefa de escrever as pessoas na DRT, né? E aconteceu um fato tão interessante, rapaz, que foi o seguinte: eu cheguei na DRT e disse que era o presidente do sindicato e queria me inscrever porque eu não era. Levei uma mala de papel, né, para comprovar a minha atividade cultural. E aí eu fiz o primeiro DRT do Piauí, que é o número 1, né? E aí eu tinha que filiar os outros, tirar a DRT dos outros. E formular, inclusive, a diretoria do sindicato, né? Aconteceu um fato tão interessante que parece assim uma piada, mas o Zezé Lopes era o tesoureiro, né? E a gente chegou na DRT, ele disse, olha, eu sou... Aliás, não foi na DRT, ele foi na DRT, tirou, né? Fez a DRT, e a gente foi à Caixa Econômica para abrir a conta do sindicato. Chegou lá, Zezé entrou na fila, a gente entrou na fila e chegou no cara lá do guichê, o cara disse, sim, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou contra-regra. Aí o cara, e o que é isso mesmo? O cara, meu senhor, não existe contra-regra, você tá... Aí o Zezé, que é meio espocado, disse, olha aqui, rapaz. Aí explicou, deu uma aula de contra-regragem lá na Caixa Econômica, que o pessoal ficou da fila, ficou admirado com ele. Aí o pessoal, bora, rapaz, escreve um rapaz aí, que ele é contra-regra. Ninguém sabia o que era contra-regra. Aí o Zezé puxou a carteira dele, tá aqui, ó. Sou da DRT, eu sou agora delegacia de trabalho, tá aqui. Profissão contra-regra. Aí o cara, muito bem, senhor, vou tirar essa carteira. Ele fez lá o autógrafo dele de como contra-regra. Nós saímos assim, né, cheio de orgulho daquela coisa toda. Claro, porque vocês também inserem, né, assim, dentro da cabeça das pessoas, do contexto que as pessoas vivem, essas profissões. Hoje todo mundo, né, boa parte das pessoas né, sabem o que é um contra-regra e tudo. Aqui também foi curiosíssimo, porque quando eu tirei minha DRT aqui, que veio o carimbo da minha carteira, eu fiquei felicíssimo e fui mostrar aqui em casa para os meus avós. Meu avô disse assim, ai meu Deus, sujou a carteira. Ele achava que com aquele carimbo ninguém ia me empregar. Pois é. Assim, você se considera, você que acabou de falar que é um colecionador de memórias, né, vamos dizer assim, você se considera a história viva do teatro piauiense? Porque nós o consideramos, porque você traz muita coisa, você tem muita coisa para nos dizer, para nos ensinar. Inclusive, antes de você responder, deixa eu falar que o pessoal está aqui, senão eles se zangam. A Kelly Campelo, um beijo. Gislene Daniele, a Yarla está dizendo, professor Assi, um mestre das artes teatrais. Muito respeito e carinho por ele. É um artista, é uma pessoa iluminada. A Lia e o Eduardo estão perguntando, e agora vai sair do teatro direto para o cinema? O troféu, que é o Edson Júnior que está aqui, está dizendo, vão ser quantas lives para o Campelo? Pois é, eu falei aqui que nessa aqui não vai dar para metade. O Messias Júnior está dizendo que você é um dos maiores incentivadores da cultura em nossa Teresina. Está dizendo que o bate-papo está 10, que é muito bom escutar você. Mas e aí, assim, porque você
foi o quê? Né? Você começa aí escrevendo por encomenda e até hoje você traz essas histórias, traz essa memória, registrou isso em livros, né? Não só em um. Pois é, Júnior, olha, lá no comecinho da década de 70, eu adorava ir para o Cine Teatro 4 de Setembro, né? Assistir aqueles filmes, né? Que era cine teatro, né? Assim, não era só Cine teatro. Teatro, então eu ficava naquela filha, eu vendia revistinha em quadrinhos, sabe? Tarzan, aquelas coisas todas. E trocava também, né? Porque era coisa de menino mesmo. Então a gente fazia aquilo ali e aí eu vi um cartaz feito em mão da peça que era a Tragédia do Gólgota, que era Santana e Silva, né? Ana Maria Rego, que aliás está aqui nessa foto, Que né, está aqui comigo. nessa foto, É, exatamente, aqui de azul e e a Ana capa Maria, de verde. o Ari Sherlock, né? Aí à noite, a peça era à noite. Como eu ainda tinha meus 14, 15 anos, 13 anos, então eu saí à noite, saí 6 horas da tarde, para não sair à noite, na peça era 7 horas, e eu assisti a Tragédia do Gólgota no Teatro 4 de Setembro. Foi a primeira peça que eu assisti que eu fiquei encantado com aquela coisa toda. Jesus Cristo subindo na cruz, Jesus Cristo na cruz, no Monte das Oliveiras, aquela coazulada, né, de luz, que eu não imaginava como se fazia aquilo, né? Uma Aquela coisa fantástica mágica, e tal. né? E Ana Maria Rego com aquela coisa. Aí eu disse, meu Deus, que coisa linda e tal. Será se eu vou fazer isso, né? Será se eu chegaria a fazer uma coisa dessa? E fiquei encantado. Quando foi 10 anos depois, já nos anos 80, 15 anos depois, eu era muito amigo do Santana e Silva, da Ana Maria Rego, do Ari Sherlock, que eram meus amigos do teatro. Aí eu disse, bem, aí eu fiquei admirado pelas histórias deles e comecei a pegar a história deles, né? Eu ia à casa da Ana Maria Rego constantemente, ia à casa do Santana e Silva, conversava com o Ari Sherlock e comecei a prender aquilo na minha cabeça. Que histórias bonitas, né? Desbravadoras de coisas e tal. Ana Maria Rego com uma história fantástica, uma mulher que merece um livro, sabe? O Santana também. E aí eu disse, bem, eu vou fazer essas memórias. Porque além do teatro, além da cena, Júnior, você sabe que a cena é um fogo-fato, né? Ela se acaba ali, né? Sim, E sim. os atores, eles não permanecem, a não ser a fotografia da cena, né? E essas pessoas fizeram tanto teatro. Santana desbravou com o Gomes Campos, foi quem recomeçou o teatro em Teresina nos anos 50. Ana Maria Rega, a primeira atriz nossa aí de Floriano, né, desbravou Teresina com seu talento. E aí comecei, fiz as memórias do Santana, conversando com ele. E interessante é que o Santana, ao falecer em 93, nós conseguimos colocar o nome dele no Teatro de Arena. Né? Ele não viu, mas a gente já tinha morrido, tá? Mas a gente colocou o nome do Teatro de Arena Santana de Silva. Isso se perdeu, porque as pessoas não cultuam muito essas memórias. E aí, o Santana e Silva me doou, através da mulher dele, toda a biblioteca dele de teatro. Doou a mim, sob a minha responsabilidade, e eu doei para a Casa da Cultura de Teresina, né, em 95. Doei, e esses livros do Santana estão lá na Biblioteca de Arte da Casa da Cultura, tá certo? Então eu fui tomando gosto pelo lado histórico das pessoas, né, pelo que elas têm de bom, pelo que elas fizeram, né, e fui. Você me acredita que eu andava sozinho, às vezes quando eu ia apresentar espetáculo em município de Teresina, que a gente viajava muito, né, nas 50 cidades do interior do Piauí, aonde eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era perguntar para as pessoas se lá existia teatro, se eles fizeram teatro, quem era, entendeu? Isso sem ninguém saber qual era a intenção, entendeu? E tudo. Cerca de 30 cidades eu captei, sabe, mensagens de pessoas que fizeram e que a cidade apontava o dedo, sabia? Dizia, aquele ali fez. Converse com ele. Era muito interessante. Que maravilha. Eu vi pessoas que já de idade, assim, e quando elas iam contar a história, brilho no olho, sabe? Existiu, meu filho, aqui, existiu essa história.
eu era ator, ele contava tudo, era Ai, fantástico, né? que lindo assim. Obviamente, obviamente que ele não tinha prova, né? E você sabe que o historiador ele tem critérios, né? Uhum, uhum. Porque a gente, lamentavelmente, por exemplo, eu acho que nesse sentido aí eu sou muito criticado porque você sabe que a história viva, às vezes a pessoa diz uma história, né? E você tem que constatar com 5, 6 pessoas, né? Para ver se a história que a pessoa disse é verdadeira. E às vezes ele conta uma história e 3, 4 pessoas contam a história dele diferente do que ele contou. E às vezes ele não, nem sabe do detalhe. Quem sabe do detalhe que ele fez foi outra pessoa, né? Que é esse olho de fora, né? É uma loucura, né? Porque o teatro é isso. O teatro, quem está dentro, às vezes escapa, né? Muitas coisas. Quem Isso está de é. fora vê muito, né? Mas sou muito pinchado também, porque muitas pessoas dizem assim, olha, você não me botou no seu livro, porque eu fiz teatro. Eu fiz teatro estudantil, entendeu? Aí a gente diz assim, não, mas teatro estudantil todo mundo faz, né? Todo mundo é ator na sua escola, entendeu? Todos nós somos atores quando, né, em É, determinado tempo da na nossa vida, né? igreja, né? Na Em todo lugar. escola. Né? Mas o livro de história não é isso. Nós não estamos contando a história nós estamos contando a história de movimento, né? De cultura e de herança. E as pessoas Exatamente. entendem. Enquanto tem outros que a gente fica com pena, porque já chegou para mim, eu tenho todo o material em casa, ele assim, não me bote no seu livro, porque eu não quero mais, já passou, entendeu? E pronto. Aí eu digo, muito bem, já pensou, se eu tivesse botado sem você me dizer, já seria terrível, né? Por isso que tem Olha que pessoas também, engraçado acontecer isso, né, Sica? tem, Né? tem, tem. Tem, Engraçado. são Mas você pessoas, tem um trabalho maravilhoso de deixar isso registrado para gente que chega, para gente que. Né? Isso é fantástico. Olha, tem uma pergunta aqui do Edson Júnior que ele estava dizendo: como você vê hoje, assim, o teatro passando por essa transformação ante a pandemia? você sabe que a gente aprendeu a lidar com o teatro e aprender os cânones, né, do teatro, a história do Uhum. teatro, né, a nossa vivência no palco, nos bastidores da produção. A gente aprendeu o teatro, Júnior, esse espaço de troca de olhares, né, de troca, de apalpamento, né, de abraços, né, De e de carinho, presença. de presença, né, de plateia. E bem no início da live, você me falou do cinema. Eu sou um adorador de cinema. Eu nunca assisti tanto filme como agora nessa pandemia. Eu também. Acho que muita gente. Assisto filme à torta à direita, sabe? Sou um veterano, sabe, inveterado por cinema. Então, o cinema tem o veículo dele, né? O veículo cinema. E a televisão também. E a live também. Mas o teatro, ele já atravessou tantas dificuldades, sabe? Tantas coisas. Atravessou o início do cinema, inclusive, né? Que aqui em Teresina, por exemplo, você sabia que na década de 30, 1930, o teatro quase se acaba porque chegou o cinema em Teresina, o cinema falado. E chegou exatamente quando transformou o Teatro 4 de Setembro em Cine Teatro 4 de Setembro. Só passava cinema, não passava mais teatro, né? Aliás, não se apresentava mais teatro. E quase acaba com o teatro. Então veja, se nós atores, se nós produtores, se nós artistas fomos embelezados por esse veículo televisão, né? Por esse veículo internet, para migrar o teatro para esse outro veículo, sinceramente, eu adoro, entendeu? Eu assisto Sim, live, sim. eu não tenho dúvida do talento das pessoas, mas não é a praia do teatro, tá certo? Não é a praia do teatro como veículo cultural, tá certo? Transformador. Então, nesse sentido aí, eu fui terrivelmente pinchado por um post, né, que eu fiz no Facebook, dizendo isso, tá certo? Mas é uma opinião minha, eu não tenho raiva, absolutamente, pelo Não, contrário. claro. Pelo contrário, eu acho que as pessoas, eu acho que é o caminho, você tem que trilhar caminhos, procurar saídas, tá certo? Mas vamos passar a pandemia, vamos fazer a leitura dramática, a live no teatro, tá certo? Mas sempre pensando que vai passar, né? E que nós vamos nos encontrar no palco e na plateia.
E de É que isso o isso é um pensamento. momento só para ir afagando, para acalmando a falta que É, isso faz, mas que a gente exatamente. se Porque consolida mesmo no palco. por exemplo, nós temos tantas peças em VHS, né? Peças nossas da década de 80 que não tinha essa, né? Não tinha essa tecnologia de hoje. E você sabe que eu assistindo, eu tenho aqui três, quatro minhas mesmo, eu assistindo, mandei transformar em Em DVD, né, DVD. tal, e assistindo, eu vejo um bocado de coisas que até a gente nem vê na hora, né, por exemplo, porque o olhar da lente, né, é muito mais perspicaz, né, muito mais Uhum. perspicaz. Agora, o grande lance é que é estático, né? Você na TV fica estático, né? É uma filmagem e não essa coisa nossa que nós estamos acostumados. Eu não posso xingar o ator, dizer que ele é ruim, não, eu não posso dar vaia, né? Eu não posso dizer, meu Deus, vou sair dessa peça, ficar agoniado, né, tal. Não é isso. E nem Esse, aplaudir, e dizer que nem ele é ótimo, que aplaudir, ele é maravilhoso. né? Eu já pensei em aplaudir, pegar, não, dar um abraço no ator e tal. Então nós temos que ver isso, tá certo? Viu? Nós temos que ver isso, né? E dizer Sim, sim, sempre, sim. vamos fazer, mas vamos esperar que passe, Na né? certeza de que vamos nos reencontrar no palco de Vamos, novo. Um certeza beijo absoluta. para a Aline Santos, que acabou de entrar, que é uma querida Kessia Lopes. O Adejano está dizendo: a obsessão de alguns atores pelo estrelismo televisivo destrói sua verdadeira essência de ator. Né? E existe, né? Essa questão da vaidade, né? Ela precisa ser realmente administrada. Mas assim, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Você Ficaria em Casa Com, que eu vou dizer três nomes de três pessoas e você vai me dizer se ficaria em casa com essa pessoa, na quarentena ou no isolamento. Se sim, por quê? Se não, por quê? Assim, Campelo, você ficaria em casa se tivesse a oportunidade, obviamente, com Nelson Rodrigues? Ficaria não. Primeiro é porque, olha, Júnior, sabe que uma das biografias que eu mais adoro é do Nelson Rodrigues, tá certo? Uhum. Ele tem uma biografia fantástica, um livro de quase 400 páginas, que eu sempre leio. Mas eu não ficaria com ele porque eu acharia um grande chato, entendeu? Ele não era o que mostra na sua verve, na sua digníssima dramaturgia, tá certo? O Nelson Rodrigues era aquela pessoa que comprava o pão todo dia na padaria e levava para a família, né? Tranquilamente e tal. Não era esse vulcão, né? Que é o autor Nelson Rodrigues. Tá ótimo. Você ficaria em casa com Ariano Suassuna? Ficaria. Aí, ficaria. Ficaria. Conheci o Ariano Suassuna lá em Pernambuco. É interessante porque ele era presidente da Fundação Cultural de Pernambuco, tá certo? E a Uhum. gente foi ao encontro lá de cultura. E foi interessante, rapaz, porque ele já era o Ariano Suassuna, um fenômeno, uma lenda. E todo mundo ali e tal. E ele, todo mundo de cultura ansioso para que ele falasse alguma coisa, para que ele dissesse coisas mil de transformação mundial e tal. E o Ariano Suassuna foi contar uma história do século passado. Foi contar o Armorial, né, um romance dele que tem mais de 4.000 páginas, entendeu? E não estava nem aí para as pessoas ansiosas. E eu achei de uma coisa fantástica, que é um livro que eu acho que, sabe, poucas pessoas leram, mas é um livro fantástico, que tem toda a história do Brasil, a história do Nordeste, né, e tal. Eu achei aquele de uma coisa tão fantástica, que eu digo, e ele, né, com aquela simplicidade dele, não estava nem aí, entendeu? Ele contava Surpreendeu assim, mais ainda, né? surpreendeu mais ainda. Coisa fantástica. Eu ficaria bem. E assim, Campelo, você ficaria em casa com Maria Adelaide Amaral? Olha, não, não. Não. A Maria Adelaide Amaral, ela tem umas coisas interessantes, mas eu acho também, não é como o Nelson Rodrigues, mas eu acho muito martírio, sabe, assim, muito drama, entendeu? É muito politizado. Politizado no sentido, digamos, não é esse sentido de partidário, tá certo? É, é,
é muito política, a Maria Adelaide Amaral. Pelo menos o que eu conheço do trabalho dela, né? Dos trabalhos dela de dramas, né? De dramaturgia. Eu não Sim, ficaria, sim. não. Tá ótimo, assim. E você, ó, o Adejano está dizendo que adora você, a Aline está dizendo também que Ó, te ama. viu, Júnior, eu queria abraçar essas pessoas todas que estão aí, mandando essas coisas. Eu queria, e, fantástico, eu queria citar o Edson, a Lia, né? Isso. Com prazer, né? Dois grandes amigos, aldejanos amigos fantásticos, né? Essas pessoas que estão, a Kelly lá, a Kelly é Isso. a menina de ouro, né? Nossa menina de ouro em São Paulo, Não, né? queridíssimo. Eu estive em São Paulo com a Kelly, eu Maravilhoso. disse assim, Kelly, mas a gente tem muito orgulho de você. Ela disse assim, é mesmo? Eu não sabia. Ah, olha, então ela não Mas sabe quem claro é a que Kelly, né? temos, né? Exato, mas claro que temos. Ela vai lembrar disso se ela ainda estiver aí. É. Assim, aí você premia todo mundo escrevendo seus textos, tornando isso eterno, né? Vamos dizer assim, fixado num livro e tudo, essas histórias maravilhosas. Mas aí você depois resolve premiar todo mundo mesmo com uma estatueta que é o troféu Os Melhores do Ano do Teatro Piauiense. Como surgiu essa ideia assim? Por que isso? Olha, eu era presidente do Sindicato dos Artistas pela segunda vez nos anos 90, 92 e tal. E aí, eu digo, bem, vamos criar um troféu do Sindicato dos Artistas. E a gente criou em 92 um troféu para premiar as pessoas da área artística em todas as áreas. Era teatro, dança, nas artes cênicas, né? Uhum. Não era só teatro. E já fizemos uma festa bonita na Casa da Cultura, né, e tal. Premiamos algumas pessoas, premiamos também os produtores, né? Premiamos também os incentivadores, né? Naquele tempo não escapava dois, era o Banco do Estado do Piauí, que era o grande incentivador, O e a Brahma, BEP. muito disso. E tinha a TV Clube, o Walter Alencar e tal, que ganharam o troféu, né, lá na Casa da Cultura. E aí, rapaz, eu saí do sindicato e não prosseguiu. Não prosseguiu, morreu, né? Quando foi nos anos 2000, eu digo, bem, eu vendo que o teatro, e aí não é nenhum tipo de crítica e tal, mas eu vendo que o teatro piauiense, ele ainda está aquém, digamos, em termos de propaganda, em termos de conhecimento mesmo, da dança e da música, né? Você sabe disso, Júnior, Sim, sim, sim. né? Aqui em Uhum. Teresina. E então eu disse, bem, vamos criar um incentivo só para o teatro, né? Para premiar as pessoas, levar um pouco a autoestima para ver se, né, premiar as produções, dar publicidade nisso, torná-los visíveis, né, e tal. E era uma pretensão enorme, essa pretensão. Aí eu peguei, fiz um regimento, né, para esse troféu. O troféu já nasceu com critérios, um regimento. Convidei algumas pessoas para encabeçar comigo e ninguém topou. Algumas pessoas não toparam, achavam demodê, né, premiar e tal, atores. Uhum. Não tem... Aí eu encontrei dois rapazes corajosos, né, chamado, um chamado Edson Júnior e outro chamado Jesus Viana. E esses dois rapazes corajosos toparam a parada, né, comigo. E fizemos o primeiro lá, você assistiu, na cara lá no Clube do Diário, né? Uma coisa muito tímida, né? Mas que deu pontapé. Uhum. Depois da gente se reunindo, eu disse, não vai parar. Chova pedra ou canivete, vai ter o Acho que troféu, nesse né? primeiro eu fui indicado com 17 minutos, né? Foi Sim, nesse sim, primeiro. foi. Uhum. Foi. Né? E o nosso homenageado foi Foi Otávio, isso. Otávio César, né, e tal, que o Otávio César foi um dos incentivadores, né, porque o Otávio tem uma vida artística fantástica. E aí continuou, a gente, hoje, próximo ano o troféu faz 10 anos, o troféu está sedimentado, tá certo? Nunca uma atividade dessa durou tanto, né, eu digo, ele tem um perfil ainda muito questionável, porque as pessoas hoje, e já me deram muito conselho, muita opinião, de que devia partir para a internet, né? O troféu devia ter votação. Não, a gente ainda permanece com ele como ele é, para que ele se sedimente cada vez mais, tá certo? E o modelo que a gente criou, Júnior, nós trilhamos uma forma
é que está dando certo, entendeu? Está dando muito certo, porque as pessoas compram essa tarefa, entendeu? Com muito carinho, com muita dedicação. Tem gente que desde o início acompanha isso comigo, são parceiros que eu queria aqui citar, a Nayara Fabrícia, a Maria Miriam, é, é, o Edson Júnior, Viana, são pessoas que acompanham, patrocinadores também, né, que dão maior apoio para a gente, né? E aí a gente quer sedimentar esse troféu. Pode ser que daqui ele possa abrir outros canais, mas por enquanto ele vai permanecer dessa forma, para dar esse olho no olho, tá certo? Uhum. Esse olho no olho que é o teatro. E por que só de teatro? Porque, pelo que eu já disse anteriormente, né? Eu acho que nosso teatro também precisa se fortalecer junto à sociedade e tal. O troféu ainda não foi, digamos assim, ainda não tomou pé, digamos, e ainda não foi totalmente acariciado, amado, pelos artistas de teatro como um todo. Mas ninguém é unanimidade, né? As pessoas passam, né? E as pessoas querem e fazem o que querem, né? Mas ele deu certo, ele está dando certo, e vai acontecer este ano. Se ele for acontecer, aí sim, é de forma virtual, tá certo? Já Era isso combinamos. que eu ia É, perguntar. Como é que ia ser esse ano, né? Já que é, a gente não pode é, ainda. exato, nós colocamos ele desde o ano passado para acontecer no dia 5 de novembro, que é o Dia Nacional da Da Cultura, cultura. né? Nós damos esse grande pé também, e já combinei com os curadores, né, que vai ser virtual, tá Uhum. certo? Combinei já com os apoiadores e o nosso parceiro, que vai ser virtual, né? Se, conforme nossos critérios, até que a gente vai soltar a nota, né, a partir agora de setembro, início de setembro, né, já divulgando o próprio troféu, né, já com folder, né, com tudo isso, e já os critérios para essa forma virtual, tá certo? Uhum. Critério que a Entendi. gente, os critérios que a gente elaborou é, com, com, com os colaboradores, do próprio troféu. As pessoas que fazem, que acompanham, Uhum. né, os espetáculos, né, e tudo. Então tá Então aí, isso vai ser, gente, ó. tá, Você que tá, né, produziu e tudo, tá aqui, vai haver a entrega do troféu, como todos vai, os anos. tranquilamente, Esse ano, claro, por conta de dessa problemática mundial, adaptado, né? Como muita adaptado. coisa teve que ser feita. Mas ano que vem a gente volta para todo mundo pro palco para tomar aquela cerveja depois, né? Assim. Volta sim, Gastar o dinheiro do prêmio, que eu gastei o meu ano passado no dia mesmo. Eu fui logo jantar, ó, comemorar. pois é. Você sabia que é incrível isso, gente, porque, por exemplo, quando a gente começou o troféu, e que o troféu ele tem essa simbologia, né? É apenas Uhum. um símbolo, né? É uma Sim, sim. estatueta. É uma estatueta, mas ela tem uma simbologia muito grande, né, para as pessoas. E a ideia da gente desde o início era realmente premiar com troféu e o dinheiro em todas as categorias, tá certo? Um dia a gente ainda alcança isso tranquilamente, a gente Você de com fé premiar, em Deus. porque para o artista é muito bacana, né? Ter essa recompensa. Depois você poder convidar o próprio colega que ganhou também, né? Para ir para algum lugar, né? Mais tranquilo, né? E tal. Isso, E comemorar, né? comemorar, exatamente. Olha, e esse ano passado eu não lembrei que, na verdade, sabia, mas não lembrei que tinha essa premiação em dinheiro. E aí, né, e a gente pô, nós vamos já jantar num restaurante bom. Assim, meu É. querido, me diz uma coisa, assim, o que é que mudou desse Assi aqui para esse Assi de hoje? Esse assim aí era o guerrilheiro, né? Olha, por incrível, essa fotografia aí foi tirada no Araguaia, perto do Olha Tocantins. só. Então, quando a gente ia para um encontro de ônibus, velho Itapemirim, né? E tinha um grande amigo meu,
o Afonso Miguel, né? Afonso Miguel Aguiar, né? Grande bonequeiro, né? Falecido, infelizmente. E ele estava nesse encontro, Afonso Miguel, e o fotógrafo essa fotografia do José da Providência, né? Grande Também fotógrafo, não está grande mais amigo, com a gente, né? não está mais com a gente, ele fotografava tudo, né? E me fotografou aí. Essa fotografia, na realidade, ela é junta com Afonso Miguel, né? A gente deu aí um trato nela e ficou sozinho. E paramos em determinado lugar, né, que ninguém sabia o que era. Sabe para quê, Júnior? Para que os índios, foi incrível essa história, para que os índios dessem licença para a gente passar, Mas... o ônibus passar pela, digamos assim, pelo local dele, né? Porque isso era nos confins no rumo de Goiânia, né? De Goiás. Era o primeiro congresso brasileiro de teatro, tá certo? Primeiro congresso brasileiro de teatro feito pela Confederação Brasileira de Teatro. Então a delegação do Piauí ia para esse encontro, nós éramos 7 pessoas, né? E tinha essa passagem lá, que era entre Maranhão e no lugar aí que precisava descer todo mundo, né? E o cara ia lá, diz, vai passar os ônibus, na realidade eram vários carros, né? Mas tinha isso, agora os índios deram a licença, né? Para passar os carros, aí passavam, entendeu? E Olha a que gente mais doido, interessante. e a gente doido para ver os índios, mas não via os índios não, mas era bacana. Então a gente tirou essa fotografia aí, mas era uma guerrilha realmente, porque imagine, isso foi em 79, né? A gente saiu do Piauí para ir em congresso em Goiânia, passa 2 dias viajando de ônibus, né? Mas fizemos isso, congresso maravilhoso, representamos o Piauí tranquilamente, né? E foi nesse congresso que aconteceu um fato que me marcou muito na vida, feito exatamente pelo Afonso Miguel Aguiar. Esse foi o primeiro congresso, tinha gente de todo o Brasil, ansioso, né? Aquela ansiedade de discutir tudo sobre o teatro. Porque, na realidade, o teatro no Brasil era quase todo feito pelos amadores, né? Eram os amadores que tomavam de conta do teatro do Brasil. Teatro amador, né? Apenas um nome. Mas eram pessoas de alto talento, né? Sim, sim. E o Brasil estava lá inteiro, em Goiânia. E um dia, rapaz, fizeram uma greve. Uma greve de quê? De fome. Olha só. O Congresso fez uma greve de fome. E por quê? Porque a comida que levava para os congressistas era uma quentinha, mas uma quentinha, imagina uma quentinha de Goiânia, era carne, sabe? Carne pura, com uma boa carne, com tudo. Mas os congressistas disseram, olha, não podemos comer essa comida todo dia, tá? Porque tem que mudar. Tem que mudar, né, para outras coisas e tal. E aí o Afonso Miguel, né, subiu numa mesa, porque assim, é o seguinte, todo mundo tem que botar as quentinhas bem lá naquela lá naquela mesa lá. E o pessoal botando a quentinha, né? E eu com o Afonso Miguel numa mesa, né? Aí o Afonso Miguel disse, eu não vou botar minha quentinha assim. Eu disse, eu também jamais, não vou botar não. Comendo que era uma beleza, né? Aí tal, e se empilhando nas quentinhas, né? Aí o pessoal viu que só nós ficamos. Aí o Afonso Miguel subiu na mesa, fez um discurso, mas um discurso fantástico, dizendo como é que pode, nós do teatro, o Nordeste passando fome, né? Muito povo passando fome no Nordeste, e a gente sem querer comer aquela comida, né? Que era uma comida de barão, digamos assim. Né? Era carne, peixe e tal, e a gente renegando comer a comida daquela. Rapaz, isso foi uma coisa fantástica, porque o Afonso desceu de cima da mesa, a gente comeu, todo mundo olhando, aí depois nós fomos para o apartamento da gente. Pois tu acredita que à noite, todo mundo passando no apartamento, olha aí, cara, parabéns aí pelo discurso. Mas, claro, uma comida que ia se estragar, né? Assim, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Tem um quadro, vamos tentar fazer ele bem rápido, que se chama Sem Querer Querendo. O que é isso? Eu vou fazer uma pergunta para você
E aí você vai me responder querendo, obviamente, mas vai falar coisas sem querer. Por quê? Porque à medida que você for respondendo, eu vou mostrar 3 objetos para você. E aí você vai ter que incluir o nome desses objetos na resposta. Aquele exercício de improvisação teatral. Entendeu? Eu vou inserindo nome. Você tá falando aqui, né? Eu faço uma pergunta assim, o que, é que você acha do presidente do Brasil? Aí você diz assim, o presidente do Brasil é um idiota, que eu sei que você iria dizer isso. Aí eu te mostro uma caneta, aí você diz, mas ele tá com a caneta na mão, é ele quem tá assinando todos os decretos. Vai incluindo o nome do objeto na resposta, tá bom? Vamos lá. Assim, o que é que você diria para os artistas que estão começando a fazer teatro? Façam teatro. Né? Uma estrela. Aí você inclui esse nome estrela nessa sua resposta. Não queiram ser estrela no início. Persigam o troféu, ganhe. Chave. Olha, você tem um carro, eu acho que é o sonho de todo mundo. Meu querido! Você sabia que o Teresinense, a única coisa que ele é capaz de se matar é por causa de um carro? Aí é! Que triste, então! Ele faz tudo. Sem carro ele tá perdido. Muito. Meu querido, foi um prazer ter você aqui assim, foi maravilhoso pra gente. Esse programa não fica gravado aqui, ele vai pro YouTube, depois a gente pode conferir tudo de novo lá. Foi um prazer, muito obrigado por ter vindo, assim. Um prazer, e agradecer a todo mundo que assistiu, um beijo em cada um, tá certo? E dizer isso, só para finalizar, dizer que a gente não tem que nem amolecer, nem entristecer e nem desistir. Para frente, sabe? Vamos lá, avante. Avante. Quem puder ficar em casa, fique em casa, gente. Em casa. Tchau, Assir. Foi um prazer, querido. Um prazer.